Decisão de Lewandowski que mantém Renan na relatoria da CPI da pandemia. O ministro do STF é relator da ação impetrada por 3 senadores aliados ao governo. O Brasil ultrapassa 400 mil mortos por Covid-19. O Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra a Covid em mais de 30 milhões de pessoas, aponta o consórcio de veículos de imprensa. O levantamento junto à Secretaria de Saúde aponta que 30 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e 14 milhões a segunda, um total de mais de 45,3 milhões de doses aplicadas. G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha de São Paulo e o UOL divulgam diariamente os dados de imunização no país. O TRF4 revoga a prisão de Eduardo Cunha. Com a decisão, o ex-presidente da Câmara poderá deixar de usar tornozeleira eletrônica, mas seu passaporte seguirá retido. Bom dia. O JV está começando agora. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal manteve o senador Renan Calheiros no cargo de relator da CPI da pandemia. Em decisão na quinta-feira, Lewandowski negou a ação que pedia o impedimento de Renan na relatoria da comissão. Na terça, ele foi designado como relator colegiado que investigará ações e omissões do governo federal na pandemia e o uso dos recursos repassados pela União a estados e municípios. A ação foi movida por 3 senadores aliados do governo que são contra a indicação de Renan para a relatoria da CPI. O mandato de segurança foi apresentado por Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina e Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e pedido a suspensão do ato que colocou o MDBista na comissão. Segundo os parlamentares, Renan não poderia ocupar o cargo já que é seu filho e governador de Alagoas. Além de Renan, os senadores também apontaram Jader Barbalho, que é um dos suplentes e pai do governador do Pará, Helder Barbalho. Os parlamentares afirmaram à corte que a saída de Renan e Jade da CPI garantia lisura e confiabilidade às investigações da comissão. Abre aspas. Na administração pública não basta ser pobre, deve-se demonstrar ser correto. Os tempos modernos exigem dos políticos a máxima transparência dos atos na vida pública. E se existir, mesmo que pequena, a possibilidade de que um componente da CPI da pandemia não investigue profundamente um ato, porque o investigado é seu filho. Isso não deve ser evitado. Fecha aspas, escreveram na ação apresentada ao STF. Essa foi a segunda tentativa frustrada de retirar na Justiça o senador Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid. Na segunda-feira, o juiz Charles Rinaldi Frazão Moraes, da 2ª Vara Civil do Distrito Federal, atendeu a um pedido da deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e impediu provisoriamente o senador de exercer a relatoria caso fosse escolhido. A decisão, no entanto, foi derrubada na manhã de quarta pelo desembargador Francisco de Assis Bete, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O magistrado acolheu um recurso apresentado pela Advocacia do Senado. Em sua decisão, Bete escreveu que o juiz de primeira instância violou o princípio da separação dos poderes ao interferir na autonomia e no exercício das funções do Legislativo, e lembrou que a escolha do relator é um ato legislativo e não se submete ao controle da Justiça. O Brasil ultrapassou na quinta-feira a marca de 400 mil mortos pela Covid. De acordo com um levantamento feito pela agência da CNN com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde do país, o país registrou 400.006 óbitos causados pelo novo coronavírus. 36 dias atrás, em 24 de março, o país superava os 30 mil mortos. Desde o início da pandemia, o país já acumula 14.547.746 casos confirmados da doença.
Além do Brasil, os Estados Unidos também superam os 400 mil mortos. Até agora, os americanos já registraram 574 mil óbitos, de acordo com a última atualização dos balanços da Universidade Johns Hopkins. No último domingo, o Brasil havia batido outra triste marca. De 1º de janeiro a 25 de abril de 2021, foram 195 mil mortos. Dessa forma, o país superou o número de óbitos acumulados ao longo do ano de 2020, de março de 2017 até 31 de dezembro de 2020. Foram registradas 194 mil vidas fatais da doença. De acordo com uma estimativa feita por especialistas a pedido da CNN, a chance de você conhecer alguém que morreu de Covid é alta, exatamente 67,97%, considerando a população do Brasil, que é de 211 milhões de habitantes, e que cada indivíduo conhece em média 600 pessoas, ou seja, 7 em cada 10 brasileiros sabem de alguma vítima fatal da Covid em seu círculo de relacionamento. O número é maior ainda quando se trata de 77%, se levarmos em conta apenas a população adulta, os brasileiros maiores de 18 anos, 163,981 milhões segundo o IBGE. Vamos continuar nesse assunto porque o balanço de vacinação contra a Covid-19 de quarta-feira aponta que mais de 30 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo dados divulgados até as 8 da noite de quarta, o número representa 14,52% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em mais de 14 milhões de pessoas, 6,90% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, mais de 45 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 481 mil pessoas, e a segunda em 631 mil pessoas, com um total de 1 milhão de doses aplicadas neste intervalo. A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa formado por G1, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL. Os dados da vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro. Acompanhe agora o total de vacinados segundo os governos e o percentual em relação à população do estado. Acre, primeira dose, 91.984, 10,28%. Segunda dose, 25.917, 2,90%. Alagoas, primeira dose, mais de 444 mil, representa 13,26%. A segunda dose, 190 mil. Amazonas, primeira dose, mais de 594 mil. E a segunda dose, mais de 246 mil. Amapá, primeira dose, 85.236, segunda dose 36.432. Bahia, primeira dose 2.300.000, segunda dose 1.022.000 pessoas. No Ceará, primeira dose 1.300.000, a segunda 625.000. No Distrito Federal, a primeira dose ficou com 423 pessoas e a segunda dose em 242. No Espírito Santo, a primeira dose 670 mil e a segunda dose em 233 mil. Em Goiânia, primeira dose 871 mil, a segunda dose em 406 mil pessoas. Maranhão, primeira dose 832 mil, segunda dose em 350.805 pessoas. Minas Gerais, primeira dose 3.192.903 pessoas, 15% da população, e a segunda dose 1.412.600, 6,63% da população. Mato Grosso do Sul, primeira dose mais de 479 milhões e a segunda dose 212 milhões. Mato Grosso, primeira dose 394 mil, e a segunda dose em 166 mil. No Pará, primeira dose 1.550.000 pessoas tomaram a primeira dose e já a segunda dose 493 mil. Na Paraíba, a primeira dose 632 mil e a segunda 279. Pernambuco, primeira dose 1.337.000 e a segunda dose 622. Piauí, primeira dose 402 mil e a segunda dose 199.
Paraná, perdão. Primeira dose, 1.698.462 e a segunda dose, 939. No Rio de Janeiro, a primeira dose foi em 2.160.210, 12,44% da população, e a segunda dose, 787.000, 4,5%. Rio Grande do Norte, a primeira dose foi de 477.000 e a segunda dose de 218.000 pessoas. Roraima, 66.000, Rondônia, 187.000, e a segunda dose, 69.000, e a segunda dose de Roraima, que eu esqueci, 41.000. Rio Grande do Sul, primeira dose, 2.215.000, e a segunda dose, 880. Santa Catarina, a primeira dose, 1.040.000, a segunda dose, 555. Sergipe, a primeira dose, 315.000, e a segunda dose, 142.000. São Paulo, a primeira dose, 7.284.576 pessoas, e a segunda dose, 4.139.332 pessoas. Tocantins, a primeira dose, 167.000, e a segunda, 79.000 pessoas. Esses dados vão ser postados na nossa página na internet. Agora nós vamos ver quantas doses cada estado recebeu até 28 de abril. Acre, 190.990. Alagoas, 785.410 doses. Amazonas, 1.450.759. Amapá, 153.000. Bahia, 3 milhões. Ceará, 2 milhões. Rio de Janeiro, 4 milhões. Rio Grande do Sul, 3 milhões. São Paulo, 11 milhões. Tocantins, 352.000. Nós vamos agora para a origem dos dados. Um total de doses são únicos divulgados pelos governos estaduais. As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde. As estimativas populacionais são do Instituto do IBGE. O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020. Em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir o acesso de dados às informações sobre a pandemia. Os boletins informam atualmente os números de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade. Deu um erro aqui, mas não se preocupa não, que na nossa voz a gente vai postar na nossa página, você vai ter todos os detalhes e nós já pedimos desculpa pelo erro. O TRF-4 revogou nesta quarta a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com a decisão, o ex-deputado que cumpria a prisão em regime domiciliar poderá deixar de usar tornozeleira eletrônica, mas seu passaporte seguirá retido. Apesar da decisão do TRF-4 desta quarta, o ex-deputado seguirá em casa devido a uma cautela de recolhimento domiciliar contra ele, oriunda da Operação CESPIP, que apura desvios na Caixa Federal Econômica. O habeas corpus do TRF também determina a retirada da tornozeleira eletrônica. A partir de agora, os advogados de Cunha farão uma consulta ao TRE1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, para saber quais são as condições da prisão preventiva determinada por esse tribunal no âmbito da CESPIP. Não há, inclusive, uma definição sobre o uso do aparelho que monitora a decisão de revogar a prisão preventiva do ex-deputado, que foi unânime no tribunal, atendendo a um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Cunha. Nós vamos ver agora a íntegra da nota da defesa do ex-presidente da Câmara. Abre aspas. O TRF-4 finalmente fez justiça ao ex-presidente Eduardo Cunha. Ele já tinha inclusive o direito de estar em liberdade, inclusive com prazo para progressão de regimes. Mas, mais do que isso, nunca houve justificativa para uma prisão preventiva. Isso se torna mais grave em razão dos prazos alongados, que nada mais eram do que uma condenação disfarçada de média cautelar. A nota continua dizendo ainda que o TRF-4, enfim, mostra que as operações da Lava Jato não podem ser baseadas em presunções,
como forma de fundamentar prisões preventivas, o que agrava regras do processo devem valer para todos, investigados, investigadores e juízes. E isso tudo se torna ainda mais relevante em razão da prisão preventiva ter sido determinada por um juiz suspeito de parcial, que é Sérgio Moro. Ainda uma cautelar de recolhimento domiciliar da Justiça Federal do Distrito Federal que, diante da retirada da tornozeleira, a defesa esclarecerá junto ao TRF1 se permanece como concluiu Tiziano Figueiredo e Pedro Ivo Velasquez, Rafael Guedes de Castro e Delo Lins e Silva, advogados de Lado Cunha. O ex-presidente da Câmara foi preso preventivamente em outubro de 2016 por ordem do então juiz Sérgio Moro e seguia detido desde então. Em março de 2017, Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses na prisão por Moro, em regime fechado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em desdobramentos da Operação Lava Jato. Conforme a sentença, os deputados solicitam pagamento de 1,3 milhão de francos suíços em propina para a exploração da Petrobras em um campo de petróleo no Benin, na África, e recebeu o valor em uma conta na Suíça, configurando o crime de lavagem de dinheiro. Em seguida, a defesa de Cunha recorreu à segunda instância da Justiça Federal, que reduziu para 14 anos e 6 meses de prisão. Desde março de 2020, após a decisão da juíza Gabriela Hart da 13ª Vara Federal em Curitiba, os deputados estavam em prisão domiciliar por causa da pandemia da Covid-19 e precisavam usar a tornozeleira eletrônica. Na análise do pedido de habeas corpus, os magistrados do TRF4 entenderam que o tempo de prisão preventiva havia extrapolado o limite do razoável. Gente, eu peço desculpas pelo erro que eu tô sem óculos, mas acho que deu para entender. Caso você não tenha entendido, a gente vai deixar mais detalhes na nossa página na internet. O nosso jornal termina aqui. Para você um bom dia e até amanhã.